Ricardo Martins, que hoje me trouxe para aqui, para as origens, se não as origens de Angola, pelo menos as origens, as raízes de Luanda. Temos aqui diante de nós a Cidade Alta. Eu estou a voltar para a Fortaleza de São Miguel, já vamos falar nela melhor, mas começamos pelas raízes de Luanda e por acaso também pelas minhas, não é? Está ali em cima o Beco do Balão, onde eu vivi desde os meus 3 meses de idade. Portanto, temos esta rua que hoje chama-se 17 de Setembro, pós-independência chama-se 17 de Setembro. Esta rua que era, até à independência, chamada apenas a Estância da Fortaleza, ou a Rampa da Fortaleza. Logo a seguir é que vem a Estância da Matriz, que se chamou a Rua de Ocão, e muito mais acima ainda a Rua da Misericórdia. Hoje é tudo Rua 17 de Setembro, que é o dia do aniversário de Agostinho Neto, 17 de Setembro de 1922. Estamos então, portanto, na Fortaleza de São Miguel, que começou por ser neste lugar que em 1576, quando Paulo Dias Novaes passa da ilha de Luanda para a parte continental, segundo a carta de Garcia Simões, de que já falei várias vezes, se chamou, era um forte de adobe chamado Fortaleza de São Paulo. Embora numa primeira fase isto até era uma ilha, daí que não apareça numa das cartas que uma vez mostrei. São Paulo porque não apenas por Paulo Dias Novaes chamar Paulo, mas também, sobretudo, porque os jesuítas planearam essa fundação da dita cidade para o dia de São Paulo, que é o dia 25 de janeiro de 1576. Tal como em 1554 os mesmos jesuítas já tinham fundado São Paulo Piratininga, no Brasil. Agora fundam São Paulo de Luanda. Mas desde a Reconquista aos holandeses, os holandeses, durante os anos que ocuparam Luanda, vão aparecer aqui ao lado, chamaram Forte Amsterdão, mas com a Reconquista, ou chamada Restauração de Salvador Correia de Sá, passou-se a chamar Fortaleza São Miguel, porque São Miguel, o arcanjo São Miguel, podemos daqui a pouco tentar ver lá dentro, que há lá dentro uns azulejos onde o mostram, o arcanjo São Miguel foi o padroeiro dessa expedição de Salvador Correia de Sá. Presentemente, a fortaleza foi restaurada, presentemente isto é, ainda na década de 10 do século XXI, eu já cá tinha estado em 2014 com a minha filha Joana. Temos aqui uma evocação do 4 de fevereiro de 1961, considerado o dia do início da luta armada pela independência de Angola, e deste lado, uma evocação do 4 de abril de 2002, a assinatura dos acordos de paz entre os beligerantes da Guerra Civil Angolana. O que a gente tem reparado, eu próprio não reparei em 2014, que há aqui, além de várias evocações da Angola independente, também vamos vê-las, mas há aqui uma evocação da chamada restauração da Angola com Salvador Correia de Sá aos holandeses. Aqui neste faz algum sentido. De facto, esta fortaleza foi construída pelos holandeses, Forte Amsterdão. Antes era de adobe. Assim, em pedra, a primeira versão, mais tarde aperfeiçoada, mas foi dos holandeses entre 1641 e 1648. Isto é tomada por Salvador Correia. Ali ao lado, também, há aquele placar também é do tempo colonial. Eu penso, embora não esteja lá referido o general Carmona, mas penso que foi um discurso do Marechal Carmona em 1938, na sua visita a Angola, onde evoca Diocão, essa evocação do mito colonial de Diocão, relativamente a Luanda, onde Diocão nunca esteve, como sabemos. Depois segue-se e começa-se logo também com um discurso de Agostinho Neto, em 1977, dezembro de 1977, por ocasião do primeiro congresso do MPLA, não é? Quando o MPLA passa a ser MPLA-PT. Do lado à minha frente, encontramos aqui várias fotografias de 1978, quando a Fortaleza de São Miguel passa a ser, de facto, um museu das Forças Armadas. Evidentemente que teve um grande restauro em 2013, mas ele é um museu das Forças Armadas, incluindo as estátuas coloniais, desde 1977. Aliás, desde 1978, 31 de setembro de 1978, inauguração política. Esta grande casa-mata da Fortaleza, ela teve várias transformações
desde que os holandeses construíram este edifício, ao longo dos séculos XVIII e XIX, teve várias transformações. Mas esta casa-mata que estamos aqui a ver atrás de nós, o que a marca bastante é a partir de 1867, a partir do decreto Silva Ferrão, quando ela passa a ser um abrigo de degradados. Um pouco mais atrás dela estava a chamada Cova da Onça, porque esta fortaleza, a partir de 1867, acolheu os degradados que chegavam a Angola, esta e a do Penedo, que chegavam entre 1867 e 1932, chegavam por ano cerca de 2.000 degradados de delito comum a Angola, dos quais, passado um ano, só um terço sobrevivia. E também, ao fim de pouco tempo, eram libertados e postos na vida comercial e também na vida burocrática, ali da Cidade Alta de Luanda. Desde que o degredo foi abolido em 1932, esta casa-mata teve um compasso de espera até 1938, quando finalmente a Fortaleza de São Miguel foi transformada em Museu de Angola, era assim que se chamava, Museu de Angola, quer com elementos da história colonial, militar, quer também com elementos etnográficos. Aqui mesmo também, já lá vamos tentar ver algumas evocações que aparecem nas paredes dessa época. Já na viragem para a década de 50, a parte antropológica e também zoológica desse mesmo museu passa para a Rua da Nossa Senhora da Mochima, que hoje é o Museu de História Natural. Mas, de facto, a Fortaleza de São Miguel, que durante a minha infância, já durante a Guerra Colonial, estava aberta ao público apenas para a minha esquerda, portanto, apenas para a ala norte, enquanto que a ala sul estava ocupada pelo então Exército Português. Mesmo nessa altura, a Fortaleza de São Miguel ainda era, aqui na Casa-Mata, museu. E continua a ser até hoje. Mas não nos esqueçamos que este edifício aqui está sempre ligado a um aspecto da história de Angola que continua permanentemente a ser silenciado. A história do degredo. Vai. Tenho finalmente a oportunidade de dizer em loco algo aos meus colegas que zelam aqui por este museu. Este automóvel, que como podem ver, Renault 6, utilizado pelo camarada Presidente António Agostinho Neto no Congo Brazzaville. O grande problema, eu já tinha notado isto há uns anos, é que não está, devia estar ali escrito quando é que António Agostinho Neto esteve em Brazzaville. Eu sei que foi nos anos 1963-65. Devia lá estar, assim como à frente das estátuas coloniais, também devia estar dito a data em que elas foram feitas. E já agora também os autores. Por quem? Ora, aqui estão as estátuas que, a meu ver, não se relacionam, pelo menos à primeira vista, com a história de Angola, e que procuram evocar o Império Português, embora as outras também tenham elementos do Império Português, não é? Que eu já falei delas, mas não é demais tornar a indicar. São feitas no século XX, todas a partir da década de 1930. Eu vou indicá-las sem indicar uma ordem cronológica. Esta é evocativa de Luís Camões, portanto, Camões visto como uma simbologia do Império. Camões tinha uma poesia muito desconstrutiva ou desconstrutivista, mas a verdade é que tem passagens, tal como Fernando Pessoa, que se presta ao discurso nacionalista. Portanto, era por isso Camões. Hoje há quem diga que a estátua devia ser posta no mesmo lugar, atendendo à ideia da lusofonia. Enfim, é um caso a discutir. Depois temos Vasco da Gama também nunca esteve em Angola, portanto era evocativo dos descobrimentos portugueses, e estava na Baixa, onde atualmente está a estátua do monumento, aquela escultura de António Walker. Eu já mostrei, há de aparecer uma imagem aqui ao lado. E mais adiante, Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, mas eu já disse no vídeo que fiz sobre as estátuas e torno a dizer, a estátua de Afonso Henriques, por acaso, de todas as que aqui estão, é que está mais relacionada com a história de Angola e com os angolanos, porque ela foi feita, patrocinada e por iniciativa da Liga Nacional Africana, em 1938, evocativa, numa atitude de nativismo, enfim, entenda-se o que isso é, já falámos várias vezes do assunto, e, portanto, foi uma estátua feita no Largo do Lumege, agora Largo do Lumege, em tempos era o Quimbano, não é? Feita pela Liga Nacional Africana, o rei Afonso Henriques. Aqui estão as três apartadas das outras. Bem,
Não levem a mal eu estar a fumar, estamos em frente à Casa da Póvoa, mas já não há pólvora lá, portanto não se preocupem que já não rebenta nada. Eu não podia deixar de mostrar esta construção. Isto foi a Casa da Póvoa, edificada em 1700, creio eu, pelo governador Luís César de Menezes. Era a Casa da Póvoa, também chamada a Santa Bárbara, não é? O paiol de Póvoa. No entanto, como já disse há pouco, depois de ser instituído o degredo em massa, pelo Decreto Silva de Ferrão de 1867 e até 1932, também aqui estavam degradados. E muito perto, já desapareceu, creio que era imediatamente aqui atrás, estava a famosa Cova da Onça, para onde iam os degradados mais perigosos. A Cova da Onça, que foi denunciada por várias pessoas, nomeadamente pelo integralista Hipólito Raposo, em 1922, que ele próprio também teve, não degradado, mas afastado para Angola como advogado, e que na altura reclamou, eu já vejo as datas, ele escreveu o livro dele, a Ana Calunga, em 1920, publicou em 26, mas eu já digo direito a data com mais pormenor, há de aparecer aqui, em que ele escreve uma carta a Norton de Matos, ao alto comissário Norton de Matos, que estava ali mais acima, na Cidade Alta, reclamando em relação ao estado em que se encontravam os degradados. Hipólito Raposo, integralista como ele era, ele defendia a pena de morte. Ele dizia que valia mais serem condenados à pena de morte do que estarem aqui nessa situação tão degradada. Norton de Matos prometeu que ia acabar com isso, mas não teve tempo. O degredo só acabaria 10 anos depois, em 1932. Agora, é a biblioteca. Agora, enfim, o mais que podia acontecer é queimar os livros, mas a biblioteca está fechada neste momento. Um dia hei de lá ir, ou convido a que lá vão, quem puder. Temos aqui uma evocação há muitas evocações aqui na Fortaleza de São Miguel, no Museu de História Militar, à Guerra Civil Angolana e também à Guerra de Libertação, à Guerra Colonial. Mas temos aqui uns destroços de um avião militar, do Mirage, das Forças Aéreas Sul-Africanas, durante o ano de 1975, sobretudo, até chegaram à vitória de março de 1976, aquilo que foi em tempos conhecido como Carnaval da Vitória, contra os sul-africanos, e essa guerra também ficou durante uns tempos conhecida como uma segunda Guerra de Libertação. Na verdade, talvez ela fosse já o início da Guerra Civil, ou um pormenor da Guerra Civil Angolana, mas... Portanto, está aqui a fuselagem de um avião militar sul-africano, da África do Sul, do Apartheid ainda, e que foi abatida pela Força Aérea Angolana. Portanto, pela SAPLA, dessa evocação. Temos então aqui a vista da Fortaleza de São Miguel para norte. Está Luanda, a urbe assustadora, ainda com mais arranha-céus do que há meio século, no século passado. Mas dá para ver ali um cantinho onde quem não tiver vindo a Luanda nos últimos anos e conhecer Luanda, onde está aquele monumentozinho, a câmara vai apontar para lá, que é o monumento ao soldado desconhecido, era onde estava a estátua do Pedro Alexandrino, ao largo das Portas do Mar. E depois prossegue a Marginal, agora, como é bem sabido, já alargado. Já houve quem fizesse vídeos bem melhores do que os meus sobre isso. Temos ali a Vítor Trindade, por exemplo, temos ali o Banco Nacional de Angola, o Banco de Angola, onde em tempos também já foi o mercado da Caponta, né? E até ao Porto, inaugurado, como já temos falado várias vezes, em 1944, e depois para trás vamos ter toda a área do Morro das Lagostas, que iria ser o Sambizanga a partir de 1944 também, esse famoso Sambizanga, que até então era o Morro das Lagostas, e mais para trás toda a estrada para o norte, passando pelo Catuaco, o Bengo, por aí fora. Está a apontar para todos. Não se assustem, estamos na Cidade Alta. Logo a seguir temos, vamos já entrar no Beco de Balão, mas ainda temos aquele prédio que foi acabado já neste século, o tribunal foi acabado.
E agora estamos a ver os prédios da Cidade Alta, mas dá para ver não só a torre do Observatório Tecnológico, não é? Que em tempos tinha sido a Igreja de Luanda, deixou de ser os holandeses, foi o Observatório Tecnológico e deu origem ao Beco do Balão, por soltarem o balão. Mais atrás, parece que é ao lado, mas é bem mais atrás, temos a atual Assembleia Nacional, no antigo Morro da Meia, bem mais atrás. Vemos as casas do Beco do Balão, olhando para a praia do Bispo, portanto temos aqui a continuidade da Nacional, ou da Avenida 4 de Fevereiro. Creio que esta área aqui já são mais ainda destinada. Temos a praia do Bispo e lá ao fundo o Mausoléu, e a Fundação Agostinho Neto. A praia do Bispo, que é tens aí, estamos aqui a ver, da Pinanga para cá, tem excetuando na minha infância, nos anos 60, em que os moradores que tinham sido daqui expulsos, isso fazia praia, nomeadamente, e mesmo talvez ainda, digamos que entre os anos 40 e 60, isso fazia praia aqui, falei disso várias vezes, mas o aspecto, excetuando esse período, o aspecto é mais ou menos este. A Chicala. Temos a Chicala do lado de lá, a Chicala que, enfim, sobreviveu à calema de 1944 e até hoje, ao que afundou uma outra parte da ilha, a tal, o Belela, a tal Zanga, portanto, os moradores da Zanga, portanto, da ilha, são muitos deles transpostos para uma das lagostas, daí o nome Samba e Zanga, porque eram moradores da Samba e da Zanga, por causa desta calema. E, portanto, a fortaleza de São Miguel dá para perspectivar muito do Luanda. Este é um lugar de memória incontornável para conhecer Luanda.